Boa noite. Boa noite. Bom começo de semana a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos. Que bom que vocês já estão aqui. Hoje a gente vai falar sobre a parceria família e escola e a educação especial, a importância dessa parceria aí e como que a gente começa essa parceria, né? Como que a gente convoca aí os pais para estarem conosco, né? Nesse desempenhar aí da educação especial. Ok? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai dar aí uns conceitozinhos, o que seja aí o ensinar, né? O que é ensinar, o que a gente precisa saber, o que é ensinar e como a gente vai falar isso para os pais, né? A gente vai conversar aí ao longo da nossa live alguns pensamentos que às vezes passam aí na cabeça dos pais. Eu ouvi essa semana uma frase muito interessante. Eu compreendi o que a mãe estava dizendo, né? Que na verdade foi o pai, não foi a mãe, né? Que ele nunca se preocupou com a escolarização da sua filha, né? Nunca se preocupou assim com a escolarização da sua filha. Ele tem uma filha autista severa, com várias comorbidades. E aí ele disse que ela estar viva para ele bastava, né? Que muitas vezes ela tinha vários episódios, né? De epilepsia, convulsões, e já ficou internada várias vezes, já teve que ser entubada. Então, é esse ambiente que a família muitas vezes está inserido, né? E que a gente, como professor de sala de recursos, como psicopedagogo, às vezes participa desse ambiente, né? Então, como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai convocar esse pai aí, né? É ótimo que a filha dele esteja viva, esteja saudável hoje, mas como é importante também a gente conciliar isso tudo com a educação, né? Com o aprendizado dessa criança, com a autonomia dessa criança. Mas é dentro desse aspecto, né? Que a gente vai conversar hoje. O olhar da família, o olhar da escola, o nosso olhar como profissional, né? E como a gente pode auxiliar a família dentro de todo esse processo. Travou um pouquinho que eu tive que ajeitar aqui, gente. A nossa colocação como profissional, tá ok? Para quem não me conhece, eu sou Marta Bistene. Está sem som? Não, mas eu tá com som. O som tá ok, gente. Ops. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou o som, gente? Dá uma resposta aí, tá? Então, eu tava falando, o pessoal aí que tava sem som, da importância, né, da gente tá envolvido com a família, né? A gente vai tá falando aí sobre essa questão. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Marta Bistene, sou psicopedagoga, especialista em educação especial e sou idealizadora do Portal Estruturar, que é um ambiente virtual, né, que tem 3 áreas de atuação, né, que intervém em 3 áreas importantes aí, tanto para os professores da sala de recurso, como os professores regulares, os psicopedagogos, os neuropsicopedagogos. Nesse ambiente a gente tem materiais didáticos materiais pedagógicos, didáticos pedagógicos para o aluno, né? São os recursos pedagógicos.
Nós temos as orientações de como utilizar esses materiais e temos os cursos de qualificação profissional, né? A gente está aí no mundo em constante transformação, com muitas informações que a gente precisa também estar sabendo como lidar com isso tudo, senão a gente fica naquela busca de informações contínuas e a gente não vai para a prática. E a ideia é juntar tanto os materiais para os nossos alunos, como as orientações de utilização desses materiais e os cursos de qualificação e transformar tudo isso em prática, né? Nós estamos agora na nossa sexta live, né? Nós tivemos 5 lives semana passada, todos eles na área de educação especial. Essas lives é um aquecimento para o nosso primeiro workshop Educação Especial na Prática. Como usar ferramentas e recursos eficazes no atendimento educacional especializado. Então, a gente está aí falando de vários temas da educação especial, voltado principalmente aí para todos, né, gente? Para os pais, para os terapeutas, para os paraprofissionais, né, que são os ATs, os cuidadores, mas principalmente para o professor da sala de recursos e para os psicopedagogos, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai falar então sobre família. Primeiro ponto sobre a família. Não tem um trabalho eficiente, eficaz com a família se a gente não se perceber da necessidade de um olhar humanista humanizado para esse acolhimento, né? Então, quando a gente começa na sala de recursos, né, atender, ter que chamar o pai, gente, não tem como a gente não olhar para essa família com um olhar humanizado, né? Um olhar de acolhimento. A gente não pode chamar os pais dessa criança já compreendendo que vai haver uma rivalidade, né? Eu costumo falar nos cursos que eu dou, nas qualificações que eu falo, a educação especial não é um campo de batalha, né? Que a gente fica brigando com os nossos pares, né? Com aqueles que estão ali envolvidos também, né? Que devem estar envolvidos também com a educação especial, tá? E com o processo, né? Porque é um processo, a educação especial, ela é um processo porque ela não é uma intervenção pontual, né? Ela é uma intervenção contínua. Então, vira-se um processo, né? Vira algo que a gente tem que ter começo, meio e continuidade. Nem sempre a gente tem fim. Então, vira-se um processo, né? E a gente tem que entender que a gente tem que fazer toda essa avaliação, né, ao receber o pai, ao acolher o pai, com um olhar crítico, né? Com a criticidade, que tipo de olhar crítico? O olhar crítico não é só aquele de crítica pejorativa, negativa, né? Mas aquela crítica de olhar analítico. A gente tem que analisar, a gente tem que observar todas as questões que envolvem a família, que envolve a notícia, né, da criança com deficiência, esse processo dentro desse organismo família. A gente tem que ter um olhar de estrutura familiar, que família é essa, né? E como eu vou lidar com essa família, quais são os pontos positivos e negativos dessa família, né? O que pode ser que a gente pode influenciar negativamente para essa criança ou positivamente. Então, tudo isso a gente tem que
observar, avaliar quando a gente inicia esse processo tão doloroso para a família, né? Algumas famílias, algumas mães não gostam dessa fala de luto, né? Mas a psicologia tem essa fala, né? Quando se dá na notícia, se sabe, né, que o seu filho é deficiente, o padrão emocional, né, que acontece com o ser humano, ele equivale a um luto, né, a uma perda. Então, é uma perda de uma perspectiva de um filho, de construção de sonhos do pai. É raríssimo um pai não construir um futuro para o seu filho, né? A gente vai, quando a gente está grávida, a gente vai pensando o que o filho vai ser, como vai ser, e como vai ser parecido com quem, vai ter que personalidade, e a gente esquece que esse indivíduo, ele vai ter todo um arranjo, né, neural, psíquico, psicológico, social, que pode ser totalmente diferente de tudo aquilo que a gente sonhou. Mas mesmo assim, a gente espera algumas coisas, a gente acredita, né, algumas perspectivas, né, a gente formula algumas perspectivas, esperanças sobre um padrão que a gente considera de normalidade, de saúde, né? A gente ainda tem muito pensamento que a pessoa com deficiência é uma pessoa doente, e a gente sabe que não é, né? Hoje a gente vê a deficiência como um modelo social, né? E não como um modelo médico. Não como uma pessoa que porta uma doença ou porta uma dificuldade, né? Ela não porta nada, ela é, assim como eu sou, como você é e tudo mais. Então, quando a gente lida com a família, inicia esse processo com a família, todas essas questões, elas surgem, né? Nesse processo aí de relação com a família. E a gente precisa acolher. É muito interessante que a gente tem que se perceber como um instrumento facilitador e transformador. É isso aí. Se eu tenho conhecimentos, se eu tenho mais informações, né? Se eu ignoro menos algumas questões, eu preciso, em referência à questão da deficiência, em questão do processo de aprendizado, eu tenho que me dispor a transferir esse conhecimento para a família, né? Eu preciso ser aquela parceria que a família precisa naquele momento. Então, eu preciso ter um olhar humanizado, acolhedor, quando eu recebo uma família, ok? A gente precisa se tornar parceiros dessa família. É fácil, gente? Às vezes não. Às vezes é muito difícil, né? Às vezes a mãe já vem armada, né? Vem aquela coisa assim, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato, mas eu fui criada em sítio, né? E era muito interessante a forma que os galos brigavam, né, pelo seu território, pelas suas galinhas, pelas suas esposas, né? Ou então como eles se portavam às vezes de madrugada, era muito interessante. Eu lembro que a janela do meu quarto, ela dava para os fundos assim do sítio, né, onde já começava o morro, e lá atrás assim era o galinheiro. E quando as galinhas ficavam muito alvoroçadas, né, gritavam muito de noite, né, que geralmente elas dormem, a gente já ficava atenta, né, e minha avó, que era muito roceira mesmo, era bem roceirona mesmo,
e meu pai, eles iam até o galinheiro para poder ver o que estava acontecendo. Geralmente era raposa, né? E eu lembro que às vezes eu ia com eles, meu pai ia com um lampião, assim, iluminando, né, o caminho. E quando a gente chegava lá, os galos, né, estavam postos com as asas entreabertas, assim, com uma posição de guerrilha, né? E prontos aqui, assim, ficava tudo, né, pronto para atacar. E às vezes a gente tem essa formação de ambiente com a família, né? Às vezes quando a gente precisa chamar essa família, começar um diálogo com essa família sobre o que está acontecendo, a gente recebe as queixas, né, da professora ou de alguém da equipe pedagógica da escola, e a gente começa um processo com essa criança. A gente precisa da autorização da família para que a gente prossiga, né? A gente precisa notificar a família. O que acontece? É assim que eles já chegam até a gente, né? Eles vêm já pelo caminho, assim, com aquela ideia que eu vou atacar. Então, assim, há uma raposa dentro do meu celeiro, né? Então, eu preciso atacar. Então, é importante que a gente entenda e saiba lidar com isso como educadores, como profissionais que trabalham dentro da educação especial. Como receber esse pai, né? Então, a gente tem que receber com a visão de humanização, de acolhimento, né? E ter a maior paciência, gente. Se precisar de uma, de duas, de três, de 10 consultas, 10 conversas, milhões de conversas, que essas conversas sejam feitas, né? E se você não se sentir, você vê que essas conversas não estão rendendo o que você quer, essa aproximação da família, peça ajuda, gente. Esses casos é importante a gente ter um amigo, um colega, um parceiro psicólogo, né? Essa parceria, essa junção de profissionais é muito importante. A gente tem que saber aonde a gente começa e aonde termina as nossas competências, né? Não vai ser feio para você chegar para um profissional da psicologia e falar: olha, eu tô com esse caso aqui, eu preciso de uma ajuda sua. Preciso encaminhar esse pai, eu preciso encaminhar essa mãe, essa família para um olhar psicológico, né? Não vamos ir além das nossas competências profissionais também, que a gente sai de um campo de atuação profissional para um campo de ético, né? Que aí a gente já vai estar fora do olhar. Então, primeiro ponto, a gente ter esse acolhimento, esse ambiente acolhedor. E o segundo é a gente saber até onde a gente vai nesse processo de acolhimento, né? Até onde posso ir nesse acolhimento. É um acolhimento só afetivo, de compreensão do processo, de aceitação do processo, ou eu preciso de uma ajuda maior? Então é importante que a gente, né? Porque a gente pode agir errado e em vez de melhorar, a gente vai piorar toda a situação, tá ok? O terceiro olhar que a gente tem que ter é o olhar de cuidado, né? Assim, como vamos lá, é o eu chamo assim, é o processo de você estar pronto e mostrar para a família o que vai acontecer, como você vai cuidar dessa criança, né? É você mostrar e deixar que esse pai, que essa família se sinta seguro com o seu trabalho, seguro com as suas intervenções, né? Eu não me importo, já falei isso várias vezes, né? Eu não me importo que os pais participem Nós temos regras, obviamente, né? Não pode interferir, não pode responder pelo seu filho, você pode ficar sentadinha aí olhando a terapia, que eu utilizo até como uma interação,
né, com os pais. Então, eles podem participar da terapia, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eles acompanham e eu acho bacana, porque tem crianças que precisam de alguns processos, de algumas intervenções que ela não dá só no consultório, a gente precisa ir além, né? E a casa, o ambiente familiar é um lugar propício para a gente continuar com as intervenções. Então, a gente precisa ter, né, esse olhar de interação com a família. Então, a família se sentir segura, né? É o processo de cuidar que eu chamo, né? É o processo do pai saber com quem está o filho, né? Qual terapia que eu tô fazendo, o que eu utilizo, quais são os materiais, como eu utilizo esses materiais, como é o processo de intervenção, qual é o tempo de intervenção, o que ele pode fazer em casa, o que ele pode produzir em casa, como que é essa vivência, como vai ser essa relação família-escola, família-consultório. Isso, gente, é fundamental, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Eu tenho sido muito procurada por professores e psicopedagogos nesse período de pandemia. Marta, a relação com a família já é difícil presencial. Como que eu vou fazer com a família em sistema remoto, né? Online. Olha, gente, não tem como, né, a gente ir por um outro caminho. É você ter seu horário de atendimento dessa criança, você se dedicar para atender a família. Então, se você tem lá na escola, você está na sala de recursos, você não tinha o horário lá do seu aluno para atendimento, então você vai fazer esse atendimento com a família, né? É importante que a gente se organize quanto ao material que vai enviar para essa criança, como é esse material, a mãe pode manipular esse material sem problema, é um material só de cópia, é um material só de escrita, como está esse material? Então, eu tenho acompanhado aí a orientação de alguns professores e é tudo muito novo, né, gente? Eu sou muito sincera nisso aí, não adianta a gente achar que vai dar certo. É um processo que a gente está em processo de pesquisa, né? De conhecimento. Eu nunca atendi online, né? Eu nunca atendi remoto. Não tenho uma experiência profunda nisso. Eu acho que ninguém tinha antes da pandemia, né? A gente tinha cursos em EAD, mas atendimento de crianças assim é mais complicado. Então a gente está experimentando, a gente está vendo qual é o meio melhor. E eu tenho orientado alguns professores e que esses professores a gente tem montado caixas, né, de materiais e tem dado super certo. Então você monta uma caixa de material, o que você utilizaria na sala de recursos com esse aluno? Como que está o seu PEI? Como que estava o seu planejamento com essa criança? A gente ainda está com a dificuldade do profissional não ter feito nem a avaliação, né? Às vezes nem conhecer o aluno. Então a gente tem que fazer todo esse processo. E como que a gente vai fazer isso? É você fazendo o seu horário, né, da escola, na sua casa, e atendendo a família e orientando a família. Então, hoje eu aposto muito mais na orientação dos pais para as intervenções em casa do que propriamente mandar atividade para a criança ou atender a criança, né? Ah, Marta, mas isso não vai dar certo, mas a gente tem que tentar, né? E eu tô tendo bons resultados, gente, tá sendo bem bacana. Viu? Os professores estão retornando, os pais têm se envolvido mais, porque você tem um atendimento com o pai, né, com a família, e essa família se envolve, ela aprende a lidar com o filho, ela aprende a aplicar os materiais, e aí então a gente tem conseguido avançar em alguns pontos aí importantes na vida dessas crianças. Então, tudo é adaptação, é uma dica inicial que eu dou para vocês.
é vocês atenderem a família, em vez de atender a criança somente, tá bom? E essa questão de levar materiais e trazer materiais, isso é importantíssimo, né? E acaba as mães se interessando, indo para a internet pesquisar, fazendo algumas coisas, vendo que um brinquedo vai ser útil para aquilo ali. E ó, tem muita novidade que vai surgindo. Então é um relacionamento da escola, né, do profissional com a família. Então isso é importante, esse vínculo afetivo, né, entre as partes é importante acontecer. Eu quero ler um trechinho aqui de um livro que fala sobre essa questão da relação da família, que eu acho importante a gente trazer para esse livro aqui, Avaliação Psicológica, Manuel e Juan, tá? Ele é muito legal, gente, é bem bacana, tem muita coisa de avaliação. Ele tá lá no Instagram, vocês vão lá, dá uma olhada mais para trás também. Eu também coloquei ele, a indicação dele também no Telegram, tá? Dá uma olhadinha lá que tem direitinho a bibliografia dele. Então, olha só, o contexto familiar do qual procedem os alunos dotou-os de algumas referenciais que levam a escola para estabelecer os primeiros laços com o novo contexto. Ou seja, então é importante que a gente olhe para esse aluno que está no ambiente escolar ou no contexto, no set terapêutico, né? A gente tenha um olhar de alguém já dotado de cultura, né? Já dotado de experiência, né? Houve travou um pouquinho aí. Então, esse ambiente familiar já dotou, né? Esse indivíduo de informações, de cultura, e que a gente também precisa se relacionar com essas culturas, com esse ambiente familiar. E isso é muito importante, né? E as informações que a gente tem, a gente vai entrar aí quando a gente fala desse contexto familiar que influencia no desenvolvimento dessa criança, na personalidade, nas informações, no conhecimento dessa criança, a gente vai traçar esse perfil da família, né? Aquilo que o pai espera dessa criança, o que ele pensava que iria acontecer, como ele acha que vai ser todo esse processo, lá no momento da anamnese, né? E eu digo a vocês sempre, eu sempre também estou falando para minhas alunas nos cursos de qualificação, que nós temos que ter um olhar muito sensível para a anamnese. Tem muitas anamneses por aí. A anamnese é um documento que ele é para esse momento, para a gente ter informações do processo de concepção dessa criança, de gestação, né? De nascimento, de desenvolvimento dessa criança. É aí que a gente vai começar a pesquisar todo o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, é um documento que eu não tenho pressa, gente, eu não tenho pressa. Eu não sento com o pai e vou perguntando direto, não. A minha anamnese às vezes leva muitas sessões, eu não tenho pressa de preencher essa anamnese, até porque eu preciso de saber, de ter um conhecimento prévio com toda essa família, né? Será que ela tá mentindo? Será que a resposta dela tá legal? Será que casa com as realidades, né? Com o que você vai percebendo? Então eu não tenho pressa, não tenho nenhuma pressa de terminar uma anamnese. E principalmente, gente, porque a gente precisa conhecer essa família para que a gente possa montar essa anamnese. Eu tenho muito cuidado com isso, assim como a gente tem que ter cuidado lá no nosso planejamento de intervenção com essa criança, com a individualização desse planejamento, eu também tenho um cuidado e um olhar
com as especificidades dessa família e o que eu preciso saber e o que eu vou ter de resposta dessa família. Então, eu sempre trago essa questão, que organização tem essa família, né? A mãe é viva, é mãe do coração, é mãe biológica, é a avó que toma conta, que está ali, né? A mãe está ausente porque está trabalhando e não pode estar na escola naquele horário, porque morreu, porque abandonou, como é que é essa história, né? Hoje nós temos as famílias, a realidade das famílias homoafetivas, que a gente precisa ter um outro olhar, uma outra busca de pesquisa, né? Quanto a informações que a gente precisa dessa criança, como que nós vamos receber essas informações. Então, gente, a gente precisa primeiro acolher essa família, que é esse processo todo de acolhimento dessa família, para que a gente possa saber como e quais as informações que a gente tem, né? Eu costumo contar um caso de anamnese que eu fiz, que chegou uma mulher nova, né? Não era uma vovozinha, né? Que a gente tem aquela ideia de vovozinha, era uma senhora nova, a criança já estava com 7 anos, mais ou menos, e primeiro, segundo ano de escolar. E aí a gente começou a anamnese e ela tinha muita dificuldade de dizer as coisas, de me informar, né? A questão de parto, de detalhes da gestação e tal. Aí eu perguntei, a senhora é mãe biológica dele? Ela falou, não, eu sou. E eu vi que ela estava emocionalmente afetada com todas aquelas informações que eu estava pedindo a ela, né? Como foi o parto? Quantas horas durou o parto? Foi cesárea? Foi normal? Me conta como foi a sua experiência do seu parto, né? Como você concebeu essa ideia de ser mãe? Isso é importante a gente perguntar, né? Como foi isso tudo, né? E como foi também a criança era síndrome de Down? Como foi que você recebeu toda essa notícia? Então, eu vi que aquilo estava mexendo muito com ela, né? E aí, então, eu perguntei, você é mãe biológica? Você é mãe adotiva? Ela falou, não, eu sou tia. Eu sou tia e eu criei a minha sobrinha, porque a minha irmã já faleceu quando ela era ainda adolescente e eu acabei de criar, eu tomei conta dela e tal, o pai muito presente, né? E isso da mãe, né? Mas no processo, a minha sobrinha morreu no parto, né? O parto foi um parto muito difícil e foi um parto prematuro, né? Ela desenvolveu uma diabetes, hipertensão e veio a falecer no parto, né? Eclâmpsia, alguma coisa assim. Só que ela falou para mim assim, eu não estava preparada para poder tocar nesse assunto aqui com você hoje. Eu não vim preparada para isso, emocionalmente preparada para isso, né? E eu tô meio desconcertada. Teria como a gente reorganizar esse encontro da gente? Foi muito bom você me perguntar e tal, porque, né, a gente ainda vive a perda da minha sobrinha, são 7 anos, mas é tudo muito, muito novo para mim e tal, essa coisa toda. Então, gente, a gente precisa ter esse olhar quando a gente quando a gente realizar a anamnese, ter toda essa empatia com a família, essa ligação com a família, né? Então, essa interação, isso faz toda a diferença no processo de tratamento dos nossos alunos, tá? Então, obviamente, aí eu vou dar até como exemplo, né? Foi um caso que eu não continuei essa anamnese sozinha, eu pedi ajuda a uma amiga psicóloga, a gente trabalhava na escola, a escola tinha essa profissional, né, no quadro escolar,
E nós fizemos então essa anamnese, esse processo de conhecimento. E é interessante que ela morava em outro lugar, ela não acompanhou a gestação da sobrinha tão de perto, né? Apesar dela ter criado a sobrinha, mas parece que a sobrinha casou, foi morar num outro lugar e ela não acompanhou muito de perto, tinha vínculos e tudo, mas ela não tinha muitos dados, né? E foram 7 meses, o neném não chegou, né? Foi um parto acelerado e tal. Então, gente, é importante que a gente tenha todos esses olhares para que a gente possa cuidar também da família. E aí a gente está falando aqui, né, qual a importância essa relação saudável entre escola, entre set terapêutico e família. O próprio processo, né, a gente falou lá, a educação especial, ela não é uma intervenção pontual, então ela se torna um processo. Né? A gente precisa que a família esteja junto com a gente, porque não existe um processo que a gente precisa atuar em várias áreas, né, distintas da vida dessa criança sem que não esteja o envolvimento da família. Né? O atendimento ele não pode ser só escolar, ele não pode ser só psicopedagógico, né? A gente precisa aí de terapeutas, a gente precisa de psicólogos. A gente precisa saber como está o desenvolvimento das habilidades gerais dessa criança, né? As habilidades básicas de aprendizagem, de processos, né? de cognitivos. Então, a gente precisa do psicólogo, precisa do médico, a gente precisa do fono, a gente precisa do TO, a gente precisa de todos os profissionais, né? A gente está cansado já de saber que não existe cuidado de uma pessoa, não tem como se cuidar de uma pessoa com deficiência, principalmente em período escolar, um profissional só. A gente precisa dos nossos colegas, né, dos nossos pares aí de cuidado com essa criança. Então, gente, essas informações que eu preciso ter, essa parceria que eu preciso ter com a família, ela tem que começar lá atrás, lá na hora que eu acolho essa família, que eu recebo essa criança, que eu faço a anamnese, que eu compreenda toda a estrutura familiar, que eu não julgue, né? É muito difícil a gente começar a julgar, né? Tem profissões que começam a julgar, a ter colocações, né? De julgamento de algumas coisas. Eu já peguei filho de prostitutas que elas, assim, tipo, faziam um programa de noite, né? E de manhã elas estavam lá na escola para saber como a criança estava. Olha só, ela era super presente, né? Mas às vezes ela não chegava numa condição da gente conversar. Às vezes ainda estava bêbada, tinha algumas às vezes com a roupa que estava trabalhando. Então, assim, muito. A gente não pode ter um olhar de preconceito, né? Mães que eram alcoólatras, que a gente tinha que atender, avós alcoólatras, pais, né? Pai às vezes alcoólatra, mas tinha aquela preocupação de ir à escola, né? Mães e mães que tinham problemas com a justiça por maus tratos da criança. Então, essas mazelas, gente, todas elas têm que ser tratadas. A gente tem que estar envolvida nisso tudo e a gente saber lidar com todas essas questões, né? Quando a gente pensa em ser professor, quando a gente pensa em ser psicopedagogo, né, ou qualquer outro profissional, a gente só pensa aquele lado bacana, né? Mas não, tem muitas mazelas. A gente passa por muitos processos, né? Processos de vida, processos de aprendizado, processos de demandas difíceis, né? Muito difíceis. Cada coisa assim que a gente preferia nem ter passado, né? Mas a gente passa, é aprendizado, é vida, e você tem que estar pronta ali para você tá lidando com todas essas questões. Então, quando a gente pensa em interação entre família e escola, família e profissional, a gente tem que se desarmar,
né? Gente como profissional, a gente tem que entender que nós somos o canal, nós somos o instrumento ali. É a gente que vai articular com aquilo tudo ali. Nem tudo são flores, obviamente, né? Mas também nem tudo é terror, né? Quantos quadros a gente consegue reverter? Mães que às vezes não têm, como que eu vou dizer, vínculo com seu filho, passa a ter. Mães que não se interessam pelo processo de aprendizado, passa a ter. Isso é bacana, isso é o sucesso da nossa vida profissional, né? Então, não tenham medo aí, o pessoal que está começando, não tenham medo aí do novo, do difícil. Eu costumo dizer o seguinte: todo processo difícil da vida da gente ensina a gente para 10 casos, sempre assim, né? Quando você vê um outro, você já tem uma experiência e aquilo ali já te dá um suporte para mais 10 atendimentos, tá ok? Então, esse empecilho que a gente tem aí no nosso processo de ensino e aprendizado, né? Ele tem que ser quebrado, a gente tem que ter firmeza, né? E lembrar sempre, gente, a gente não vive sozinho, tá bom? A gente não é um jogo, a educação especial não é um jogo de tabuleiro de resta um, que vai saindo, só resta você lá para você tocar o barco. Não é isso, né? A gente tem que estar ligada sempre na questão do companheirismo, né? Das intervenções coletivas multidisciplinar, ok? Gente, esse foi o tema de hoje. E aí, gente, eu quero convidar vocês para estar com a gente no primeiro workshop Educação Especial na Prática, que vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de maio. Tá aí na porta, já é semana que vem. Então vamos lá, corre, faça a inscrição. A inscrição, você tem o link da inscrição na bio, né? Na nossa bio. Eu queria falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, gente, de falar, não sei. Queria falar uma coisa com vocês que eu vim... Ah, sim, lembrei. E lembrar então vocês do nosso primeiro workshop Educação Especial na Prática. Gente, tá bem bacana o conteúdo. A gente vai tratar mais profundo de alguns temas da educação especial, além de todos esses que a gente já vem fazendo aquecimento, que a gente já vem falando, né? Então a gente vai estar trazendo esses temas. Serão 3 encontros, né? E aí eu convido vocês, compartilhem aí, avisem os colegas. Vai ser uma semana muito proveitosa, de conteúdos bem bacana pra gente, tá bom? Gente, eu queria ler a última frasezinha para vocês hoje. Essa semana eu tô estudando a parte de avaliação, né? De montagem de protocolos de ensino, essa questão toda. E eu me deparei com uma frase da Ana Lúcia Cortegoso, acho que é assim que se pronuncia, e eu achei muito bacana, né? Ana Lúcia Cortegoso. Muito bacana para a gente pensar essa frase aqui em todo esse processo de relação com a família, que ela coloca assim pra gente, olha, o que é o ensinar, né? O que é o processo de ensinar? Deixa eu achar aqui, olha. Ensinar significa não mais do que capacitar indivíduos para que possam lidar com seu ambiente de forma apropriada. Olha que bacana, gente. Então, de novo, que aí eu vou falar questão da família. Ensinar significa não mais do que capacitar indivíduos, e aí eu quero que vocês pensem nesse capacitar indivíduos como capacitar as famílias, tá bom? Para que possam lidar com seu ambiente de forma apropriada. Então, a gente vai fazer algumas adaptações aqui
né? Com toda a licença do mundo aqui. Vamos lá. Ensinar significa não mais do que capacitar as famílias, que é o indivíduo, né? É o organismo, é a capacidade de comportamento de cada um, indivíduos para que possam lidar com o ambiente de forma apropriada. Então, vamos entender esse ambiente aí como esse ambiente de pai, né? Como o ambiente aí de filho, né? Para lidar com esse filho. Então, a gente vai pensar aí os indivíduos como a família e esse ambiente como esse ambiente da educação especial, né? É claro que a autora aqui está falando do processo de ensino ao aprendiz e a família não deixa de ser, gente, um aprendiz. Um dos maiores desafios é lidar com a família. Sim, é lidar com a família, eu também acredito, mas a gente tem que se entender educadores da família. É porque às vezes a gente tem um olhar que a gente só educa o filho, né? Então, essa frase aqui eu achei bem bacana, que ensinar significa não mais do que capacitar os indivíduos. Então, a gente tem que ajudar nessa capacitação dos pais, né? Para que eles possam agir corretamente, né? Apropriadamente no ambiente que ele tá, que é esse ambiente do seu filho, né? Com deficiência, com os médicos, pensa a correria. Lembrei mais uma coisa que eu quero fechar aqui com vocês. Gente, é muito interessante quando a gente tem muito contato com a família, com as mães principalmente, né, que são as lutadoras pelas causas dos seus filhos. Eu participo de uma ONG, né, por causa da pandemia eu estou um pouco afastada, mas é um trabalho que vive no meu coração, de mães especiais. E a gente vê, né, é muito nítido, e como é uma associação, então a gente tem muito depoimento, a gente tem muita fala, as mães têm voz, né, elas falam aquilo que sentem, né, as suas dificuldades, os seus temores, as suas dores, né, dores de todas as espécies, físicas, emocionais, psicológicas, né, de mulher, né, muitas mães deixam de ter sua vida como mulher, como esposa, como namorada, né? Aquela coisa da beleza, de se cuidar, que a gente gosta, né? Em prol de cuidar do filho com deficiência. Então, a gente tem que, além, gente, da gente ter todo o nosso profissionalismo, a gente tem que ter um olhar social para essas famílias. Não dá, gente, alguns, né, algumas mães, elas passam por situações muito difíceis, financeiras, de preconceito, né? Então, né, a IN, né, tá falando aqui sobre a questão, né, a escola, família, terapeutas e educação de qualidade. E é exatamente isso, elas precisam de terapia, elas precisam de apoio. E a gente é o primeiro canal. Então, para que a gente possa ter esse olhar aí, tá bom? Sobre o cuidar, né, da família, tá bom? O cuidado que a gente tem que ter, o olhar de cuidado. Adoro Leonardo Boff, né? Saber Cuidar, o livro Saber Cuidar. Se vocês tiverem aí acesso, entra aí na internet, eu acho que hoje tem até gratuito em plataformas aí esse livro, né? Saber Cuidar. É lindo o livro e serve muito pra gente também como profissional, tá bom? Então, gente, ó, até amanhã. Lembrando aí da inscrição pro nosso primeiro workshop Educação Especial na Prática, né? Como utilizar ferramentas e recursos eficazes no atendimento educacional especializado, tá bom? Então, até amanhã. O tema de amanhã: a educação especial só acontece na escola? Como é que é isso, né? Quais são os campos de atuação da educação especial? Como que nós, profissionais da educação especial, a gente pode se ver como profissional? Quais são os campos de atuação da gente?
tá bom? Então, a gente vai estar falando isso daí, né? Que são as oportunidades de atuação e também de geração de renda pra gente, de como a gente pode se ver como empreendedoras da área da educação especial, o que eu posso fazer para ir além, né, da minha matrícula na escola, o que eu posso fazer, o que a legislação me ajuda aí e o que eu posso, como profissional, estar atuando, que área, tá bom? Então, gente, até amanhã. Não se esqueçam, façam aí a inscrição para a semana, para o primeiro workshop Educação Especial na prática, do dia 17 ao dia 23, tá bom? Então, até amanhã, gente!